Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar da mediana de um triângulo. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que, antes de iniciarmos o estudo da mediana, precisamos entender o que é o ponto médio de um segmento. Então, observe que um ponto M pertencente a AB, ou seja, um ponto M pertencente a um segmento de reta AB, é denominado ponto médio deste segmento se M divide AB em dois segmentos congruentes, ou seja, segmentos com medidas iguais. Então, observe que aqui temos um segmento de reta, que é o segmento de reta AB. E temos aqui esse ponto M aqui. Esse ponto M aqui divide esse segmento de reta aqui em dois segmentos aqui, certo? Congruentes. Então, observe que se M aqui divide esse segmento de reta em dois segmentos congruentes, dizemos que M é o ponto médio do segmento AB. Por quê? Esse ponto M está dividindo aqui esse segmento de reta em dois segmentos de reta congruentes. Ou seja, esse segmento AB está sendo dividido em dois segmentos aqui, que são o segmento AM e o segmento MB. Se M está dividindo esse segmento de reta aqui em dois segmentos congruentes, ou seja, dois segmentos com medidas iguais, M aqui é o ponto médio do segmento de reta AB, certo? Ou seja, nesta figura, M aqui é o ponto médio do segmento AB. Se M é o ponto médio do segmento AB, então M aqui divide esse segmento de reta em dois segmentos de reta congruentes, que são AM e MB. Ou seja, então AM é congruente com MB, certo? Agora vamos pensar no seguinte, agora que sabemos o que é o ponto médio de um segmento, vamos estudar a mediana. Então observe o seguinte, que a mediana de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, observe que o segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto é chamado de mediana, certo? Agora, vamos pensar no seguinte, observe esse triângulo que temos aqui. Esse aqui é o triângulo ABC. Observe esse segmento de reta aqui, esse segmento AM. Agora observe também o seguinte, BM é congruente com MC. Observe que esse segmento aqui, BM, ele é congruente com MC. Então observe que essa medida aqui, BM, é a mesma medida que MC. Observe que indicamos aqui com dois risquinhos aqui, Esses dois risquinhos aqui e aqui, está indicando que esse segmento BM, ele possui a mesma medida que esse segmento aqui, que é o segmento MC, certo? Então, observe que se esses dois segmentos BM e MC possuem medidas iguais, então BM é congruente com MC. E observe que M, esse M aqui, é o ponto médio do lado BC desse triângulo. Então, observe o seguinte, que esse segmento aqui, AM, ele é a mediana relativa ao lado BC do triângulo ABC. Então, observe que AM, aqui esse segmento AM, é a mediana do lado BC, certo? Desse triângulo aqui, que é o triângulo ABC. Agora, vamos pensar no seguinte, todo triângulo possui três medianas que se encontram em um único ponto
denominado baricentro. Então observe que o baricentro ele vai ser o ponto de encontro das três medianas de um triângulo, ok? Agora observe aqui, ó, o nosso outro triângulo que temos aqui, ó. Esse aqui vai ser o triângulo ABC. Observe agora, ó, esse segmento aqui, ó, que vai ser o segmento AM, duas linhas, certo? Eu tenho esse segmento, ó, AM, duas linhas. Então observe que esse segmento AM, duas linhas, é a mediana relativa ao lado BC do nosso triângulo. Observe que esse M, duas linhas aqui, ó, divide o segmento aqui, ó, BC, em dois segmentos congruentes. Ou seja, ó, BM, duas linhas, é congruente com M, duas linhas, C. Ou seja, daqui para cá, possui a mesma medida que daqui para cá. E observe que indicamos aqui, ó, com dois risquinhos aqui, certo? Então, AM, duas linhas, é a mediana relativa ao lado BC do nosso triângulo, ok? Agora observe esse outro segmento que temos aqui, ó, BM, uma linha, certo? Ou seja, BM linha. Observe que esse segmento BM' é a mediana relativa ao lado AC do nosso triângulo. Observe que M' aqui divide o segmento AC em dois segmentos congruentes, que são AM' e M''C. Observe que aqui, ó, indicamos, ó, um risquinho aqui, ó. Esse segmento aqui tem a mesma medida que esse segmento aqui. Agora observe esse outro segmento que temos aqui, ó, CM. Observe que CM aqui, ó, é a mediana relativa ao lado AB do nosso triângulo, certo? Observe que esse M aqui é o ponto médio do lado AB do nosso triângulo. Observe que a distância de A até M é a mesma distância que M até B. Observe que indicamos aqui, ó, com três risquinhos. Então, esse segmento aqui, ó, AM, tem a mesma medida que esse segmento aqui, MB. Então, observe que CM é a mediana relativa ao lado AB do nosso triângulo. Agora, observe o seguinte, que o ponto de encontro das três medianas é esse ponto aqui, ó, que chamamos de ponto G. E esse ponto G aqui é justamente o baricentro. Ou seja, o ponto de encontro das três medianas do nosso triângulo ABC. Então, observe que o ponto de encontro das três medianas do nosso triângulo ABC é esse ponto aqui, que é o ponto G. Então, esse ponto G aqui vai ser o baricentro do triângulo ABC, certo? E uma última informação que temos, ó. O baricentro, diferentemente do ortocentro, é sempre um ponto interno do triângulo. Observe que esse ponto G aqui, que é o baricentro do nosso triângulo ABC, ele é um ponto interno aqui do nosso triângulo. Isso sempre vai ocorrer com o baricentro. O baricentro sempre vai ser um ponto interno do nosso triângulo. E assim finalizamos nossa aula.